Olá pessoal, boa noite a todos vocês. É um prazer recebê-los, né, aqui para a gente poder discutir, né, sobre um dos temas aí relativos ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. É um dos temas aí que sempre, né, que às vezes é um pouco prestigiado, mas que de fato precisa da nossa atenção. Então hoje, né, damos início aí a esse novo projeto, né. Desde já eu agradeço a presença de todos vocês que já estão entrando aí, né, vários amigos aí, alunos, né, várias pessoas aí muito queridas, Dr. Basílio Paulo, Dr. Marcelo, Eduardo, Francis, Eliane, né, que é uma grande companheira aí também, que sempre enriquece aí todos os meus eventos, Dr. Euder Ambrósio e vários outros, né? É, é isso, eu agradeço enormemente a participação de todos vocês, eu já peço, né, de antemão, para que vocês compartilhem, né, a live com outros colegas que possam ter interesse, né, nesse assunto, basta clicar nesse aviãozinho que está aqui embaixo, aqui na tela de vocês, tá? É importante clicar nisso, né, porque obviamente isso vai levar o conhecimento mais longe e é um privilégio, né, obviamente, poder contar com esse compartilhamento de vocês. Bem, desde de início, né, deixa eu apresentar para vocês o que é esse projeto, né, Não Durma Sem Saber. Basicamente a ideia, né, de onde surgiu essa ideia, esse nome, né, tem correlação direta com o horário de início, né. Na verdade, a gente vai iniciar sempre essas lives aqui, todas as quartas-feiras, mas, né, justamente também em razão do horário, serão lives mais curtas, ali em torno de 30, 40 minutos, para a gente discutir e ir direto ao ponto, né, a ideia é essa, na verdade, que as lives elas possam ser bastante objetivas, que a gente possa discutir alguns aspectos mais importantes de alguns institutos, né, do direito do trabalho ou do processo do trabalho, para que vocês possam, obviamente, também compartilhar e aí participar comigo aqui de todas essas lives, tá bom? Bem, obviamente também a gente vai ter sempre muito assunto relativo a cálculos trabalhistas, porque vocês sabem que é uma das minhas paixões aí dentro do direito e processo do trabalho, e a gente vai discutir esses temas ao longo dessas semanas aí, né? Dessas longas semanas aí que nós vamos ter sempre aí essas lives às quartas-feiras, tá bom? Sempre iniciando às 9h30. Um ponto que eu queria comentar com vocês é a respeito da justificativa, né, de eu ter escolhido esse tema aqui para hoje, porque, na verdade, o que eu entendo a respeito desse tema é porque esse é um dos assuntos que eu considero mais importantes para quem tem uma atuação prática, né, na advocacia ou mesmo como calculista, e ao mesmo tempo é um dos assuntos que menos tem material disponível de estudo. Então eu achei que era um tema extremamente interessante para eu trazer aqui de uma forma bastante descomplicada, com uma ideia, né, tentar colocar a coisa mais clara possível para vocês. Esse é um tema relativamente espinhoso, ele tem uns aspectos teóricos importantes, mas eu vou tentar aqui simplificar o máximo possível esse assunto, obviamente passando a minha visão, né, sobre o assunto e trazendo aqui para vocês alguns detalhes, alguns pontos aí que eu acho que são interessantes que podem ajudar na atuação prática de vocês, tá bom? Bem, fiquem até o final, né, porque eu tenho certeza que vocês vão, de fato, compreender, para quem ainda não acredita nisso, a importância desse tema, justamente para quem está naquela fase crítica ali, né, que ele recebe a sentença e agora ele tem que dar vazão a ela, né, ele tem que fazer a liquidação daquela sentença e, consequentemente, ele tem que conseguir entender exatamente o que está escrito ali na sentença. Bem, eu já de antemão, né, me coloco à disposição aí para perguntas, dos questionamentos que forem feitos. Eu vou selecionar aí uns 2 ou 3 ao final, se houverem questionamentos mais relevantes, e outros questionamentos, tá, pessoal? Se houverem mais questionamentos, eu não vou deixar vocês de fora, né? Depois eu respondo pelo direct, tá bom? E encaminho para vocês as minhas visões, né, a respeito desses temas, tá bom? Inclusive, eventuais dúvidas práticas, vocês sabem que eu tento, na medida do possível, né, sempre, talvez não na velocidade que vocês merecem, mas eu sempre tento ali compartilhar um pouquinho com vocês do que eu sei e também receber o conhecimento de vocês de volta, tá bom? Bem, basicamente essa live vai ser dividida em 2 grandes momentos, tá? A minha ideia inicial, né, é fazer 2 grandes provocações a vocês, 2 grandes perguntas aqui, grandes perguntas, e aí, obviamente, respondendo a essas perguntas, eu vou trazer a minha opinião sobre cada uma delas e, obviamente, trazendo ali algumas ponderações, né, algumas aplicações práticas também.
Então a primeira pergunta, né, que eu quero colocar aí para vocês, e fiquem à vontade, comentem mesmo aí, fiquem à vontade, usem bastante aí a parte dos comentários, né? Fiquem à vontade para isso. A primeira provocação que eu faço é o seguinte: realmente para vocês, né? Vocês entendem que é difícil interpretar uma sentença trabalhista? Essa é a primeira provocação que eu acho que é fundamental para a gente entender a importância desse tema aqui, né? Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Vinícius Noé, que entrou aí agora, um grande abraço. Um cara sensacional também, assim como outros que eu já mencionei aqui, tá? Eu recomendo, né, que todos vocês olhem aí as pessoas seletas, né, que estão aí na live e depois deem uma olhadinha no perfil de cada uma, só tem fera aí que tá aqui hoje aqui comigo, tá bom? Bom, então, obrigado aí pela opinião do Basílio, esse é um dos pontos fundamentais, Basílio. Então, realmente é difícil, né, interpretar uma sentença trabalhista? Bem, eu separei aqui 3 pontos que eu considero chave para a gente entender e chegar a um raciocínio a respeito disso, né? O primeiro ponto que eu considero é o seguinte: em primeiro lugar, toda sentença é um texto e, obviamente, ela usa a linguagem, né, como veículo para ser produzido. E, inevitavelmente, todo texto, né, todo texto vai estar sujeito a uma compreensão. Isso é inevitável, isso serve para o processo legislativo, isso serve, né, para a gente analisar uma sentença, serve para a gente interpretar um texto comum mesmo, para a gente ler um bom livro literário, né? Para tudo isso, né, obviamente, tudo que a gente tem para poder compreender um assunto passa tanto pelo que o autor, né, para quem escreveu o texto, teve a intenção de nos passar, e também passa pelas nossas próprias compreensões, experiências, né? E aqui no nosso caso nós estamos falando das nossas experiências jurídicas, né, enquanto atuantes aí nessa área. Então, obviamente, isso é muito relevante. E outro ponto que é relevante é a gente entender, né, que todo texto também ele tem um destinatário, né? A priori, né, todo texto ele tem um destinatário. E a nossa escrita ela depende de quem que é esse destinatário. Então, a gente tem que sempre ter isso na cabeça. Por exemplo, no caso de uma sentença, né? A sentença, obviamente, ela é dirigida para os atores do processo, né? A sentença não tem nenhum objetivo de esclarecer institutos jurídicos para a comunidade em geral. Ela não é dirigida para o reclamante, nem para a reclamada, né? Na verdade, ela é para os advogados, ela é para os calculistas, ela é para os peritos, né? Para todos os auxiliares de justiça ali nas decisões que os envolvam, né? Então, é exatamente esse é o ponto que a gente tem que ter como base, né, para a gente poder compreender se realmente é difícil interpretar uma sentença trabalhista. Aqui eu até dou como exemplo, né, uma sentença que eu vi recentemente, que eu achei muito bacana. Obrigado aí, Eliane, pela sua opinião. Perfeito. Esse é até um aspecto que eu vou comentar aqui também. Como eu estava dizendo, né, eu tive acesso recente aí estava liquidando uma sentença em que já estavam sendo considerados alguns aspectos dessa legislação nova aí relativa ao período da pandemia. E foi incluído nos pedidos e também na decisão uma indenização estabilitária lá da Lei 14.020 de 2020, que é a conversão, né, resultado da conversão da MP 936. Observe bem o que o magistrado colocou na decisão, né? O que ele colocou? Além de ele colocar, além desse magistrado colocar aquela indenização que a gente já sabe muito bem, que está expressamente lá no artigo 10 da MP 936, né, que vai dizer, no caso de suspensão, né, que um determinado trabalhador, né, que ele vai fazer jus a 100% dos salários a que teria direito. Essa magistrada, né, nesse caso, ela também deferiu uma indenização estabilitária do período da suspensão, assim como se fosse uma indenização pela estabilidade da gestante ou estabilidade acidentária. Olha que bacana. Isso é algo para a gente entender, na verdade, de que nesse aspecto, né, o magistrado, mesmo que implicitamente, ele está tentando emplacar uma tese que é dele, né? Obviamente ele está atendendo a um pedido, mas ele quer levar, né, esse pedido, ele considerou esse pedido como resultado e ele quer levar esse resultado adiante. Então ele considera esse pedido na sua decisão, né, defere esse pedido, e aí obviamente isso passa a contaminar todo o sistema, né? Obviamente outros magistrados podem eventualmente considerar esse aspecto também, e aí, evidentemente, isso pode ir se replicando, depois pode subir para o tribunal,
né, e o tribunal considerar, outro TRT começar a considerar, e quando vê, de repente, isso pode se tornar jurisprudência dominante. Eu até acho que nesse caso não deve prosperar, imagino que nos recursos deve cair, mas isso é interessante para a gente entender justamente esse aspecto todo, né? Em que a gente tem todas essas discussões jurídicas que são feitas, elas são utilizadas justamente para que esses assuntos vão avançando, né, dia após dia. Bem, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui para cumprimentar outros amigos aqui, o Dr. William, o Dr. Luiz Romero. Um privilégio ter vocês aqui, o Marcelo mais uma vez, o Anderson também. Então, pessoal, isso é importante, né? E como eu estava dizendo, a escolha, né, desse destinatário do meu texto, né, ele tem um aspecto que vai nos mostrar exatamente como que é, né, como é uma sentença trabalhista. É uma sentença também, de um modo geral, não só as sentenças trabalhistas. Mas, quando a gente escolhe um destinatário, o que que acontece? Na verdade, quando a gente escolhe um destinatário, nesse caso a gente está escolhendo ali os atores do processo, a gente subentende que esses atores já conhecem uma série de assuntos, né? O que na verdade acontece é que eu acho que eu não preciso escrever algo porque o outro já sabe do que eu estou falando. E aí é que mora o problema, né? É porque vai ter vários pontos, né, que apesar de eu dizer, né, de eu já entender que a pessoa consegue compreender, eu não estou dizendo. Eu deixo de dizer. E quando eu deixo de dizer, obviamente, o que vai acontecer? Vai acontecer as eventuais omissões, né? E aí, isso é um aspecto que tem que ser levantado e tem que ser considerado na hora de a gente fazer uma liquidação de sentença. Vou dar um exemplo aqui na decisão recentíssima, né, do Supremo, lá na DC 58, em que ele decidiu que aquelas decisões que não fixaram os critérios de correção monetária e juros de mora, qual é o resultado, né? O que nós temos que proceder em relação a elas, né? Como temos que proceder? Nós vamos ter que adotar os novos índices fixados na decisão do Supremo, ou seja, IPCAE até a decisão judicial e Selic lá na fase judicial. Mas aí, obviamente, o Supremo não conseguiu imaginar, né, situações das mais diversas que poderiam aparecer no futuro, né? Porque, obviamente, o magistrado também não consegue prever todas as possíveis contradições que as suas decisões podem ter. Então, o que aconteceu nesse caso? Uma das situações que a gente não tem solução, ou seja, a decisão é recentíssima e ela já tem problemas, é exatamente aqueles casos, né, em que foram deferidos um dos dois índices. Ou, por exemplo, a gente pode ter encontrado uma decisão em que tem lá, por exemplo, correção monetária pelo IPCAE mais juros na forma da lei, ou o contrário, né? Uma decisão que determinou correção monetária na forma da lei e colocou juros de mora de 1% ao mês. E aí, como que a gente vai se portar diante dessa decisão? E isso é que é importante, né, para a gente ir compreendendo todas as dificuldades inerentes a um processo de interpretação de uma sentença. Qual que é o problema, então, né, depois dessas considerações que eu fiz? Em primeiro lugar, é isso, né, ou seja, o magistrado ele não é onisciente para conseguir entender todos os problemas, né, todas as repercussões que possam surgir da sua decisão, né? Esse é um aspecto bastante importante. E isso tem levado a outro problema também. Como os magistrados têm a preocupação de que na verdade, a gente não... de que a decisão não tenha completude, de que ela não consiga abarcar todas as situações possíveis, o magistrado começa a colocar, né, a aumentar o seu modelinho lá, né, na decisão. Olha o que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui só para que vocês tenham uma ideia de situações comuns, mas que explicitam esse problema, né, de que o magistrado, cada vez que ele vai aumentando o número de considerações dentro da sentença, ele, na verdade, né, implicitamente, ele está trazendo mais texto para a sentença e, consequentemente, mais dúvidas também para a sentença, mais possibilidade de contradições. Então, imagine uma situação, né, em que o magistrado vai lá e inclui juros na forma da lei. A primeira situação era a forma como ele sempre colocava, né, nas suas sentenças. Aí, tudo bem. Depois, com alguns questionamentos, né, alguns problemas, ele falou assim, não, agora eu vou começar a colocar que os juros correm a partir do ajuizamento nos termos do artigo 883 da CLT. Beleza. Aí, tá lá isso lá no modelinho pronto dele, né, da sentença que já tá lá para os assistentes dele poderem auxiliar, né, no trabalho. Aí surge um novo caso, né? Surge um caso lá, por exemplo, em que tem parcelas vincendas. Aí o que acontece? Imagina só. O processo tem parcelas vincendas, mas ele disse expressamente que os juros correm a partir do ajuizamento. E a pergunta que fica é, e aí?
em relação a essas parcelas vincendas, que nós sabemos que, via de regra, né, os juros vão correr a partir do vencimento de cada parcela, e não desde a data do ajuizamento. Como que temos que nos portar em relação a isso, né? Então, olha o que aconteceu. Então, o magistrado aí ele vai lá e altera o modelinho dele. Aí ele vai lá e começa a colocar, não, agora, juros a partir do ajuizamento, na forma do 883, exceto para as parcelas vincendas, cujos juros, né, vão ser a partir do vencimento das parcelas, né? Então, observe o número de situações que a gente vai tendo e quanto mais o magistrado vai incluindo textos, né, ele vai tendo esse problema. E esse é o ponto crítico, né? Porque em algum momento, o grande problema que pode haver nesse ponto é que você, inevitavelmente, você vai chegar em algumas situações em que você vai acreditar de fato, né? Você vai acreditar de fato que a sentença contém algo, né? Que, na verdade, a decisão tem um determinado sentido, mas, na verdade, a interpretação do magistrado pode ser outra. Então, só com essas breves considerações aqui, vocês já conseguem entender, né, a gravidade, né, ou seja, a relevância que tem o tema da interpretação de sentença para que a gente consiga, de fato, fazer uma liquidação de qualidade. Então, por isso que, inclusive, eu defendo sempre, né, que os advogados eles têm que conhecer cada vez mais os cálculos trabalhistas. Eu estou dizendo cálculos no sentido amplo, né, todos os conhecimentos correlatos a esse assunto. Porque pode existir pontos, né, que precisariam ser esclarecidos na sentença relativos aos cálculos, por exemplo, a ausência de um divisor, ou, por exemplo, uma base de cálculo que não está muito clara lá na sentença, na decisão que foi preferida, mas que você, por não conhecer cálculos, acaba deixando de interpor o recurso cabível. E isso, obviamente, vai trazer consequências monetárias relevantes, né? Inclusive, estava vendo um post bastante interessante hoje aí, que eu achei bem bacana, falando sobre os cuidados, né, que a gente tem que ter, inclusive quando a gente contrata um calculista. Esse é um aspecto bastante interessante, porque, na verdade, quando a gente terceiriza esse serviço, eu não vejo problema nenhum em terceirizar os serviços, né? Cada um tem uma afinidade, tem gente que de fato não tem interesse, né, em aprender esse tipo de matéria, mas de fato, esse assunto, né, a gente tem que ter um cuidado, porque na verdade mesmo quando eu terceirizo os cálculos para alguém, inevitavelmente eu tenho que ter noção do que está acontecendo. Eu posso talvez não executar os cálculos na prática, mas eu tenho que entender os conceitos que estão por trás. Porque senão, inevitavelmente, a responsabilidade pelo cálculo mal feito também vai ser sua, né? Na realidade, ele vai ser do advogado. Mesmo que você queira transferir ao calculista, na verdade, ali na discussão, né, inclusive eventual processo ético, quem cometeu o erro foi o advogado, né? De, eventualmente, um erro grosseiro. Então, isso tem que se tomar muito cuidado, e justamente por isso que eu sempre defendo, né, que a gente tem que ter essa compreensão acerca dos cálculos trabalhistas. Bom, o segundo ponto, né, que é fundamental para a gente entender a dificuldade, a complexidade de se interpretar uma sentença trabalhista, é o fato de que as verbas trabalhistas elas se interrelacionam, né? Há um grande número de parcelas pleiteadas, até foi um dos comentários que foram trazidos aí, salvo engano pelo Basílio, e que muitas são deferidas. E o que acontece na verdade? Na prática, eu sempre digo, né, que a reclamatória trabalhista ela se traduz numa grande ação de cobrança com uma acumulação de pedidos muito volumosa, né? E aí o que acontece é que essas verbas, né, pleiteadas elas se interrelacionam uma vez que nós temos, né, uma base de cálculo, na verdade, interrelacionada. Umas verbas são bases de cálculo das outras. Então, esse é um ponto bastante interessante. Por quê? Porque o que vai acontecer? Imagine aqui, né, um caso bastante simples. Pegamos aí uma petição, né, que tem pedido de diferenças salariais, adicional de periculosidade, horas extras, aviso prévio e FGTS. Consideremos somente essas verbas aí que foram deferidas. O que acontece? As diferenças salariais elas já interferem no salário base. Depois, se eu passo para periculosidade, eu já vou entender que a periculosidade, a base de cálculo dela é o salário base. Então, as diferenças salariais já alteraram a base de cálculo da periculosidade. Se eu passo para a próxima, que são as horas extras, consequentemente, o que vai acontecer? As horas extras vão ter como base de cálculo o salário base, né, já integrando a ele as diferenças salariais, e a periculosidade. Se eu passo para o aviso prévio, eu tenho todas as parcelas que eu falei antes, né? E por último, se eu tenho o FGTS, aí mais uma vez eu acumulo bases de cálculo. E isso é um fator, obviamente, que traz complexidade para os cálculos trabalhistas, que outros tipos de cálculos geralmente não vão trazer, né?
Aqui, deixa eu só ver aqui, tem alguns comentários aqui. Perfeito, aqui até o Basílio fazendo um comentário, depois eu vou tentar atender essa dúvida, tá? Se a sentença deve espelhar os pedidos, né? Bom, então como eu estava dizendo para vocês, as bases de cálculo das verbas trabalhistas, elas vão se encadeando, né? Uma após a outra, elas vão, na verdade, se acumulando. Por isso que às vezes a gente tem uma reclamatória trabalhista com um pequeno período, né? Um pequeno período de pacto laboral, com um valor exorbitante, justamente porque se nós tivermos várias verbas encadeadas aí, obviamente elas vão repercutir nos valores, né? E consequentemente também, se um desses pedidos é indeferido no meio do caminho, quanto mais próximo inclusive ele tiver do salário base, maior é o risco também de uma eventual condenação, né? Por sucumbência parcial do pedido, inclusive com o pagamento de honorários de sucumbência para a parte adversa, né? Então, tudo isso entra nesse jogo que a gente tem que conseguir manejar bem aí numa interpretação de sentença. Esse conceito, né, que a gente vai falando, que as bases vão se acumulando, ele foi formulado aí pelo professor José Aparecido dos Santos e é conhecido, né, como concepção vertical da base de cálculo. É um assunto que eu acho que é fundamental para a compreensão de qualquer um que queira se dedicar aos cálculos trabalhistas e que queira fazer uma liquidação de sentença bastante segura. O outro ponto, né, que eu queria comentar com vocês também, para a gente entender essa complexidade de uma sentença, é o fato de que as sentenças são submetidas a diversos graus de jurisdição. Então, o que vai acontecendo? A gente tem uma sentença, depois, no curso do processo, tem decisões interlocutórias que, inevitavelmente, também afetam o resultado final do processo. Depois você vai lá para o tribunal e você tem decisões, né, você tem os acórdãos que são proferidos, que podem reformar parte da sentença. E aí, o que pode acontecer, né? Na verdade, pode acontecer com muita frequência que um determinado pedido seja excluído e, por exemplo, os reflexos desse pedido não sejam desconsiderados. Vou dar um exemplo aqui bem prático para que vocês enxerguem qual é o problema que eu estou colocando aqui para vocês. Imagine uma seguinte situação. Uma situação que é a seguinte, por exemplo, a decisão ela trouxe os reflexos de horas extras decorrentes da rescisão indireta de um contrato de trabalho. Perfeito. Vamos supor que você tinha uma situação lá de um determinado trabalhador, um operador de telemarketing, e ele tinha supressão de intervalo intrajornada. Então, o magistrado foi lá, ele deferiu, né, o intervalo intrajornada, inclusive com reflexos no período anterior à reforma trabalhista, e lá determinou os reflexos em decorrência nas diferenças, né, de férias mais um terço, 13º salário, FGTS, diferenças de FGTS. E aí, quando ele chega lá no tópico da rescisão indireta do contrato de trabalho, ele também vai lá e defere os reflexos dessas verbas, dessas horas extras, sobre o aviso prévio indenizado, por exemplo, sobre a indenização de 40% do FGTS. Chega no tribunal, o tribunal vai lá e reforma a decisão, fala assim, não, esse caso aí não se aplica a NR17 por algum motivo. E vai lá e indefere as horas extras. Ou, por exemplo, parcialmente, retira parte desses minutos que foram deferidos de horas extras. E aí o que vai acontecer? Vamos supor que só foi retirada uma parte, esqueceram de tirar os reflexos relativos à rescisão do contrato de trabalho. Olha a confusão, ou seja, isso mostra a complexidade, ou seja, você tem lá uma situação em que você fica com determinados reflexos de uma verba que já não existe mais, que foi indeferida. E aí fica meio que um Frankenstein jurídico, né? Como que a gente age a partir disso? Então, vocês conseguem ver a partir desses 3 primeiros pontos a complexidade que é para a gente conseguir ter com segurança ali uma interpretação de sentença, né, de uma sentença trabalhista em especial, porque eu trouxe alguns pontos aqui que são característicos da sentença trabalhista. E agora eu passo então para o segundo momento aqui da nossa discussão, que é o seguinte, eu quero passar para vocês aqui algumas experiências minhas, né, alguns conceitos que eu levo comigo, que me ajudam a contornar essa dificuldade na interpretação da sentença. O primeiro ponto, né, inclusive retomando um ponto aqui que a Eliane tinha comentado aqui, eu vi em um dos comentários, justamente sobre os Ctrl+Cs, Ctrl+Vs, né, isso é muito frequente, que traz uma série de problemas para a interpretação de sentença. Mas voltando aqui, né, sobre esses pontos, sobre como contornar essa dificuldade de interpretar a sentença, o primeiro ponto que eu acho fundamental para isso é a gente reconhecer que há diferenças entre interpretar a lei, né, ou o ordenamento jurídico como um todo, e interpretar a sentença. O
O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, tá, pessoal? É porque a gente está acostumado, via de regra, né, quando a gente vai, por exemplo, formular uma petição inicial ou quando a gente vai fazer um recurso, a gente sempre está com aquela cabeça, né, a nossa mente sempre está aberta para aquele conjunto de normas que a gente já conhece. A legislação, as súmulas de OJs, eventuais informativos do TST, todos aqueles assuntos que a gente já meio que domina ali. Aí o que acontece? A gente chega, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma determinada decisão que chega até nós e que transita em julgado. A partir desse momento, a gente tem que reconhecer que a nossa cabeça tem que virar. A chave tem que virar. Quando a sentença transitou em julgado, aí a coisa muda. Com a sentença transitada em julgado, a gente tem que partir da sentença. O primeiro passo é olhar para a sentença. Não me interessa exatamente, né, qual seria a melhor solução, qual o melhor raciocínio jurídico, né, para a gente poder ter naquele momento. Naquele caso, né, a gente tem justamente essa inversão da lógica, como eu disse. Não cabe a nós, né, como intérpretes, quando a gente está analisando ali a decisão, para fazer uma liquidação dessa decisão, a gente corrigir as injustiças que foram cometidas. Isso já passou, né? Se você perdeu, né, se precluiu o seu momento para poder fazer isso, já era. Então, a sua interpretação ela tem que ser com base na sentença. Obviamente, eu estou dizendo sentença, mas no conjunto de decisões que foram proferidas ao longo do processo, né? Isso é importante, porque, na verdade, assim, o magistrado, quando ele faz a decisão dele, ele tem o ordenamento jurídico todo na cabeça. Você, advogado, quando você vai formular a sua petição, as suas pretensões, você também tem o ordenamento jurídico todo na cabeça. Mas com a sentença transitada em julgado, muda a chave. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, né, para a gente poder superar um pouco dessas dificuldades de interpretação. Porque, às vezes, a gente quer olhar para a sentença tentando corrigir a sentença em situações que não é mais cabível isso. O outro ponto que eu queria comentar com vocês também é para que a gente tenha ciência, né, de que na fase de execução é mais difícil, né, fazer subir um recurso de revista. Então, o que isso quer dizer? Tá? Essa frase tem poder, né? É porque é o seguinte, né, pessoal? A gente sabe que na execução, na fase de execução, a CLT vai exigir a violação direta e literal da Constituição. Diferentemente, lá na fase de conhecimento, a gente tem outras hipóteses, né, em que um recurso de revista pode ser admitido. A gente tem interpretação de lei divergente, com outro tribunal, com a própria SDI, ou a contrariedade às súmulas do STF ou do próprio TST. Agora, quando a gente está tratando, né, lá na fase de execução, a gente só tem a violação direta e literal à Constituição. Então, consequentemente, é muito mais difícil você, quando você tiver algum tipo de problema, especialmente lá na execução, né, em relação a parâmetros de cálculos, do que se você já tivesse arguído eventuais dúvidas lá na fase de conhecimento. Por isso que é muito importante, né? Então, às vezes a gente até passa por aquele dilema, né, de ficar assim, eu posso estar aqui eventualmente embargando uma coisa meio óbvia, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque se a gente deixar de embargar e a gente pode ficar surpreso depois, né? Porque o entendimento do juiz, inclusive, pode ser outro. A gente tem que lembrar, né, que muitas das vezes o juiz que vai conduzir a execução de um determinado processo não é o mesmo que proferiu aquela decisão. A gente tem remoção de magistrados, tem tribunais que têm ritos específicos, né, equipes específicas, varas específicas de execução. Então, obviamente, a gente tem que ter essa cautela. Então, esse é um dos pontos que eu acho chave, ou seja, a gente tem que estar atento porque chegou ao final da fase de conhecimento, não deixemos que eventuais dúvidas que apareçam no nosso processo, lá na sentença, que elas transitem em julgado, né? Porque isso na verdade, vai recair lá na fase de execução e lá, aí a discussão já é outra, né? A gente tem muito menos possibilidade de recorrer das decisões que eventualmente a gente não concorde. Então, esse é um ponto importante, né? Imagine aquela situação comum, né, que a gente tem lá, por exemplo, numa decisão assim, correção monetária e juros de mora na forma, né, da lei vigente à época. Agora a gente já relativamente pacificou o assunto, né, com a decisão na DC 58, mas esse era um dos pontos que mais trazia problemas, porque você colocava que ia ser na forma da lei, ninguém questionava isso, a decisão transitava em julgado em relação a esse ponto, às vezes até tinha discussão, né, às vezes se ingressava, né, fazia-se interposição do recurso ordinário em relação a outros pontos da sentença e não em relação a esse, e depois isso ficava para ser decidido lá na fase de liquidação de sentença,
que, de acordo com a CLT, faz parte da fase executiva do processo. Então, o que acontecia? Depois a gente tinha problemas e não conseguia, de fato, fazer prevalecer aquilo que a gente imaginava que era a posição mais adequada naquele momento. Tá bom? Deixa eu aproveitar aqui para cumprimentar mais alguns amigos que ingressaram aí na live, a doutora Guariglia, doutor André Toledo e vários outros aí. Até me desculpem os que eu eventualmente não citar aí, mas todos eu tenho o privilégio de tê-los aqui hoje, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, é muito importante ter clareza em relação a isso, ou seja, fase de execução, só deixe ir para lá o que de fato, né, não ficou claro na sentença. O que tiver dubiedade, vamos trazer para discussão ali em embargo de declaração e eventualmente inclusive para o recurso ordinário. Só um ponto importante em relação à fase executiva, né? Um ponto importante aí, até fica como dica para vocês, né? Um dos pontos mais importantes que eu vejo, né, para conseguir, eventualmente até conseguir fazer subir um recurso de revista na fase de execução, é justamente naquelas situações em que o cálculo que foi feito, né, em relação àquela sentença, em que aquele cálculo não nos permita, tá? O cálculo ele foi feito de uma forma que ele não nos dá clareza suficiente para a gente entender como ele foi feito. Então imagine, por exemplo, e aqui, né, tenho certeza que todos aqui já dominam, né, ou já têm um conhecimento suficiente em relação ao PJT-Calc, e sabem, por exemplo, que a gente vai ter situações lá em que a gente tem que fazer determinadas adaptações no sistema, por exemplo, alterando o multiplicador, multiplicando o fator multiplicador por um outro número para conseguir achar uma resposta mais viável para o que a gente está fazendo no processo. E se a gente não deixa isso claro lá no campo de comentários, por exemplo, esse é um aspecto que claramente vai prejudicar o contraditório. E havendo violação ao contraditório, evidentemente nós estamos falando de uma ofensa direta e literal à Constituição. Então esse é um dos aspectos que a gente pode eventualmente conseguir fazer subir um recurso de revista em relação a uma questão lá na fase de cálculos, né? Lá na fase executiva, né? Quando isso ficou lá na fase de execução, tá bom? O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês para a gente contornar essas dificuldades de interpretação de sentença é de que a gente tem que ter consciência de que o papel, né, o papel daquele que faz o cálculo, ele é eminentemente jurídico. A gente tem que parar com essa falsa ilusão de imaginar que, na verdade, o calculista é um cara muito bom de matemática. Ele pode até ser, e é bom que seja. Mas, na verdade, o bom calculista é aquele que é muito bom no direito. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Estou dizendo isso por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, né, vocês sabem muito bem que as operações matemáticas que são feitas dentro do cálculo trabalhista são operações simples, né? São meramente multiplicações, adições, né? Operações aritméticas, das mais simples. Nós não temos aí nenhuma equação de segundo grau, nada, um cálculo integral, ou coisa assim, algo de nível superior. Na verdade, o que a gente tem lá são operações relativamente simples. A grande dificuldade, na verdade, na hora de se fazer um cálculo, na verdade, toda relacionada aos aspectos jurídicos. E eu comentei isso aqui justamente nessas interpretações que a gente vem discutindo, nesses exemplos que eu dei aqui para vocês na live. Então, é muito importante que vocês tenham consciência, né, justamente desse aspecto, porque isso às vezes traz um certo medo dos cálculos trabalhistas que eu vejo como desnecessário, né? Porque, de fato, o que é mais importante é, de fato, o conhecimento jurídico e isso vocês têm de sobra, né? O restante, que é o cálculo, às vezes um sistema faz para você, se você entender exatamente a lógica, né? Entender como que é essa questão das bases de cálculo, como incluir e tudo mais, você não precisa ir lá para a mão e fazer nada. O que você precisa saber muito bem são as súmulas de OJs associadas, como que eu vou esclarecer uma dúvida ali de interpretação, né? de uma sentença, como que eu vou fazer isso de forma bastante objetiva. E, para a gente fechar aqui todos esses pontos que eu havia comentado com vocês, para a gente poder contornar essas dificuldades de interpretação de sentença, vem agora, né, inevitavelmente, as ferramentas que eu julgo que são fundamentais para a gente poder sanar eventuais dúvidas, né, que existam ali numa interpretação de sentença. Quais são elas? Na verdade, é um conjunto de princípios, tá, de interpretação de sentença que a gente tem que adotar, inevitavelmente, nas nossas interpretações de sentenças. E que conjunto é esse, né? Na verdade, existem vários princípios, né, ou mecanismos de interpretação de sentenças que são citados aí nas doutrinas,
Não são tantas doutrinas assim, né? Se você pesquisar no Google aí, procurar livros dedicados à interpretação de sentença, você vai encontrar uns 3 ou 4. E com especialidade na área trabalhista, então, eu acredito que seja somente um. Porque até eu já fiz essa pesquisa e não encontrei outros manuais que tragam com muita clareza esses aspectos. Então, a gente tem alguns princípios ali, mas tem 3 deles que eu considero que são fundamentais para a gente poder fazer uma boa interpretação de sentença. Obviamente, como eu estou falando em princípios, né, esses princípios não são absolutos, então eu não vou chegar aqui e passar nenhuma receita de bolo, falar assim, ó, faz isso, faz isso, faz isso, que vai dar sempre certo. Na verdade, sempre você vai ter que interpretar à luz desses princípios, mitigando um princípio com o outro de acordo com o contexto, né, de acordo com a situação concreta que você tenha. Mas tem um princípio que é fundamental. Esse eu digo que é o princípio quase que absoluto, porque na verdade ele prepondera para mim em relação aos outros, que é o princípio da inalterabilidade da sentença, que está previsto lá no artigo 879, parágrafo 1º da CLT, né, que vai dizer literalmente o seguinte, né, na liquidação não se pode modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Essa é a regra principal. O primeiro ponto que você tem que observar, sem dúvida alguma, é essa regra. Então, em primeiro lugar, vamos utilizar aquilo que está na sentença. Ou seja, aquilo que veio e que está claro qual é, né, está clara qual é a real intenção do julgador, esse ponto acabou. Isso não tem mais dúvida. Eu não tenho que nem discutir, preocupar em embargar. Obviamente, eu posso ter uma posição divergente. Aí sim, tudo bem, eu vou recorrer porque eu tenho uma posição divergente. Mas não porque há dúvidas em relação ao que aparece ali, tá? Esse é um ponto importantíssimo. É o primeiro princípio que tem que ser observado, então somente deve ser mitigado em situações muito, muito especiais, né? Agora, o que acontece? É claro que, né, pode existir dúvidas justamente na compreensão do que foi decidido, é o que eu falei agora há pouco. Se não houver dúvida, ou se estiver muito claro para você, lembrando que eventualmente o magistrado pode até escrever uma coisa e o outro que lê entendeu outra, mas aí já é um problema muito mais complexo, mas a priori, né, dentro de um bom português bem escrito ali, via de regra a gente consegue entender a maioria das sentenças sem grandes dificuldades. Mas inevitavelmente vai ter pontos ali em que vai ter dúvida na nossa compreensão, né? A gente não consegue compreender qual é a real intenção do julgador. Aí, havendo dúvidas, aí sim eu entendo que entra em cena os outros princípios. E eu vou falar sobre mais 2 com vocês aqui, para que vocês, que eu considero que são os 2 outros mais importantes, que eu inclusive os coloco em ordem, né? Em primeiro lugar eu coloco esse, da inalterabilidade, depois eu passo para o segundo dos princípios de interpretação de sentença, que é o princípio da unicidade da sentença. O que significa esse princípio? Significa que, na realidade, ele se baseia, né, na ideia de que a sentença ela é um todo orgânico, né? A gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem decisões, né, em várias instâncias. Às vezes a própria decisão, né, dada lá na primeira sentença, ela tem partes contraditórias, né, partes conflitantes, que eventualmente transitam em julgado desse jeito, e esse é que é o grande problema. E aí a gente tem que tentar entender a sentença, analisando ela de forma sistêmica. Lembra que eu já falei para vocês, né? Esquece o que está lá na súmula, esquece o que está na Constituição. Nesse caso, o que você tem que atender é o que está na sentença. Então eu tenho que olhar para 2 pontos divergentes da sentença e olhar qual dos 2 para mim está claro. Em qual deles a decisão está dada de forma clara. Mesmo que seja um na fundamentação e outro na parte dispositiva. Não há problema nisso. Se o que estiver na fundamentação, ou seja, o que for na parte dispositiva, estiver extremamente claro, utilize aquele entendimento. Vou dar um exemplo aqui que eu vi numa sentença recentemente. Qual que era esse exemplo? O magistrado ele deferiu horas extras em decorrência da supressão do intervalo entre a jornada e na fundamentação ele falou em 25 minutos por dia trabalhado. E aí ele explicou exatamente, olha, pega aqui o artigo tal, tudo mais, papapá, ANR não sei o quê. Foi lá, identificou, explicou detalhadamente, mostrando claramente que eram 25 minutos. Aí ele chega na parte dispositiva e condena a empresa ao pagamento de 5 minutos por dia trabalhado. Divergente do que estava na fundamentação. É claro que às vezes aquele advogado mais astuto vai tentar falar assim, não, mas vale o que está na parte dispositiva, né? Mas aí é o trabalho do advogado. Esse é o momento do bom advogado, que vai para a fase de impugnação aos cálculos, né, bem preparado. Então ele vai adotar
com toda a cautela e explicando muito bem para o julgador, né, lá na segunda instância, que ele está adotando o princípio de interpretação de sentença e que é muito coerente, né? Obviamente, o que eu tenho que tentar extrair da sentença é qual é a real intenção do julgador. Então, se de fato o julgador explicou muito bem qual foi o procedimento que ele adotou para chegar a um determinado valor, é claro que aquilo ali tem muita força, né, para que se conclua que seja aquela a parte a ser considerada como a real intenção dele. Então, esse é o outro princípio que eu estava comentando com vocês, e a gente fica com mais um, né, com mais um princípio, que é o princípio da adequação da sentença ao pedido. Porque aí é o que acontece, né, como eu disse para vocês. Primeiro a gente vai lá e olha para a sentença. Tá claro o que está dito na sentença? Acabou. Não se mexe mais. Né? Se não houver dúvidas com outra parte, só tem isso uma vez e eu consegui compreender a real intenção do julgador, está resolvido. Aí tem a segunda parte. Não está claro. Então, para onde que eu olho? Primeiro eu olho para dentro da sentença. Olho para dentro da sentença, vejo as outras partes da sentença e tento chegar a alguma conclusão. Tá? Outra parte da sentença me ajudou. Não, em outra parte ficou muito claro o que se queria dizer ali. Beleza, então resolvi o problema. Pelo contrário, não ficou claro. E agora, o que a gente faz? Não ficou claro na sentença? Aí a gente vai recorrer às outras peças do processo. O que a gente vai olhar? A gente vai olhar, pelo princípio da adequação da sentença ao pedido, nós vamos olhar o que estava pedido na petição inicial e o que foi discutido na contestação. Aí sim, né, se houver uma determinada omissão a tal nível que a gente não saiba exatamente o que aconteceu dentro do processo, ou seja, por exemplo, foi discutido um determinado pedido lá e na sentença ele não se manifestou, nem se era procedente, nem se era improcedente aquele pedido. Não deferiu nem indeferiu. E aí, o que a gente faz? Por isso que eu disse, aí a gente tem que recorrer lá na petição inicial e na contestação para entender qual foi a discussão feita, qual foi a discussão travada ao longo do processo. Aí você até pode falar assim, não, mas peraí, professor, isso aí é violação da coisa julgada, né? O calculista está decidindo algo que o juiz não decidiu. Se ele não decidiu, não está decidido, né? Não tem nada que se colocar aí. Não tem problema nenhum, é o que eu disse para vocês. Quem está fazendo os cálculos, na verdade, ele é um intérprete da sentença. E aí ele tem, de fato, ele tem que tomar decisões para poder escolher qual é o melhor caminho. E ele toma decisões, o importante é que ele tome decisões e seja claro nas decisões que ele tomou, para fornecer o contraditório para outra parte. Esse é o ponto mais importante. Então, é o que eu estava dizendo, né? Ou seja, na dúvida, a gente presume que aquilo que não foi pedido não foi deferido na sentença. Inclusive, tem até a ver com uma pergunta que o Basílio colocou aí para nós, se deveria haver coincidência, né, entre sentença e pedido. Bom, isso obviamente é a regra, né? O que se espera, inclusive, é que os capítulos da sentença sejam mais ou menos ali coincidentes com os capítulos das petições iniciais e também, né, com o que foi formulado ali na contestação. Mas, inevitavelmente, a gente pode ter situações em que há diferenças, né? Pode ter situações, como eu coloquei agora há pouco, em que um determinado pedido que foi feito não foi deferido, não houve discussão sobre ele na sentença. E também transitou em julgado dessa forma, o que acontece com muita frequência. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né, de uma situação que pode acontecer. Pode acontecer, e aí é um exemplo claro de como que a gente deve proceder nesse caso. Imagina que a gente tem lá uma sentença, e aí o magistrado, em algum ponto da sentença, ele vai lá e fala assim, admitem-se verdadeiros os horários nos cartões de ponto. Então, ok, a gente vai lá, olha para os cartões de ponto, e aí, o que acontece? Lá nos cálculos, o perito ou o calculista, né, ou às vezes até as partes, ela identifica que não há marcação de intervalo intra-jornada nos cartões. Olha aí a situação, né? Ou seja, o magistrado diz que assume-se como verdadeiros, né, verdadeiras as marcações, e aí o perito identifica que não há marcações na verdade, o que se diz é o seguinte, admitem-se verdadeiros os cartões de ponto, né, os horários assinalados, e aí o perito identifica que não há marcações de intervalo intra-jornada. Aí a dúvida que fica é o seguinte, inclusive também não há menção, né, sobre intervalos intra-jornadas na decisão do magistrado. A dúvida que fica é a seguinte, eu tenho que considerar essa 1 hora na jornada do trabalhador? Essa é a dúvida que fica. Por quê? Obviamente a gente sabe, né?
que se a gente de fato considera que havia o gozo, né, que havia a fruição do intervalo entre as jornadas, obviamente a jornada vai ficar 1 hora menor, via de regra, né, considerando jornadas acima de 6 horas, e consequentemente o resultado do cálculo das horas extras vai ser bem menor. Não é verdade? Então, eu colocar essa 1 hora ou retirar essa 1 hora da jornada trabalhada vai fazer grande diferença no resultado final. Então, como nós vimos, né, não havia menção sobre condenação em relação a intervalos intra-jornadas, nem nenhuma menção a respeito disso nos cartões de ponto. Aí a pergunta que fica é a seguinte, né? Aí a gente tem que ir lá, como a sentença não foi clara, a gente tem que ir lá para a petição. E o que há lá na petição inicial? Lá na petição inicial, o pedido, né? O autor já tinha formulado, né, o pedido do intervalo. Ele disse claramente que havia o intervalo lá na petição inicial, né? Ele coloca lá que a jornada que ele coloca lá, ele descreve o intervalo, diz que havia a fruição do intervalo, e inclusive há questionamento sobre isso durante a audiência de instrução, por exemplo. E aí, por que a gente tem que proceder nesse caso? Que estava subentendido, né, que era incontroverso que havia a fruição do intervalo intra-jornada. E se havia a fruição do intervalo intra-jornada, o meu entendimento, né, é de que nesse caso a gente tem que de fato retirar essa 1 hora no cômputo da jornada desse trabalhador. Entenderam aí como são questões difíceis, né, que a gente passa aí numa interpretação de sentença? Então, pessoal, é justamente esse conjunto de ferramentas que a gente tem que ter nas mãos para a gente conseguir fazer uma liquidação com segurança, fazer uma interpretação coerente de uma sentença trabalhista. E é por isso, então, né, como eu estava dizendo para vocês, que é fundamental, né, que numa advocacia trabalhista que tenha êxito, né, que o advogado, especialmente, né, ou aquele que faz os cálculos, ou aquele que terceiriza os cálculos para alguém fazer, da sua confiança, e isso é bastante bacana mesmo. Tenho vários calculistas aqui que acompanham o meu trabalho e eu acho eles sensacionais, fazem um trabalho excelente. É fundamental que o advogado também domine o conhecimento sobre os cálculos trabalhistas, seja para fazer os cálculos ou seja para acompanhar o trabalho de quem está fazendo os cálculos por ele. Até para que haja um diálogo entre os dois. Porque às vezes, por mais que o calculista se dedique àquele trabalho, àquela tarefa que ele está fazendo, às vezes tem peculiaridades do processo ali que só o advogado conhece. É importante que ele maneje isso, né? Então, pessoal, isso é o aspecto geral que eu queria dar para vocês aqui hoje, sobre todos esses aspectos, né? Sobre essa discussão sobre a interpretação de sentença trabalhista, que eu vejo tão negligenciada, né? Aí nos fóruns, nas discussões. Eu confesso para vocês que eu vi pouquíssimas discussões a respeito desse tema, e eu quis trazer para vocês um apanhado aí das principais ideias, né, que eu vejo a respeito desse tema, e eu quero deixar para vocês aqui alguns convites, né, para que vocês que me acompanham possam depois também acompanhar um pouquinho do meu trabalho. O primeiro, né, dos convites é para que vocês possam participar das próximas lives desse projeto, Não Durma Sem Saber. É um privilégio ter vocês aqui, né? Eu vou explorar outros temas interessantes como esse. Sempre provavelmente na segunda-feira eu vou divulgar o tema da próxima live, toda segunda, e na quarta-feira a gente vem aqui para esse nosso bate-papo, tá? Os outros convites, né, são para que vocês conheçam um pouco mais do meu trabalho, né, clicando lá no link da bio do meu perfil aqui do Instagram. Lá vocês encontram informações, né, sobre cursos que eu estou ministrando, que está com vagas abertas. E também vocês conhecem, né, os links para seguir o meu canal no Telegram e o meu canal no YouTube também. Deixa eu ver só se tem algum questionamento aqui, antes de eu fazer o encerramento da nossa live de hoje. Tinha a pergunta do Basílio, que eu já respondi. Perfeito. Bom, não há mais nenhum outro questionamento aqui. Talvez tenha passado algum batido também. Mas eu só quero agradecer mais uma vez vocês, né, pela presença aqui. Eu vi que vocês fizeram discussões aí muito ricas. Depois até eu quero dar uma olhadinha breve aqui nesses comentários, ver se eu consigo salvar aqui no meu computador, para depois dar uma olhadinha e também aprender com vocês, né? Eu sei que tem gente muito gabaritada aí, que eu respeito muito, inclusive, o trabalho.
são grandes colegas, na verdade, de trabalho, são grandes amigos aí, e que hoje me acompanharam aqui, né, me deram o privilégio da presença de vocês. Então, bem, é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos vocês que me acompanharam nessa live, né, até aqui, e que, finalmente, né, não dormiram sem essa. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Grande abraço para vocês e uma boa semana de trabalho aí. Até mais.